Alimento Diário, série Gálatas. O único evangelho, o evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 4. Tema, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Leitura bíblica desta segunda-feira. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 1, versículos 8, 9, 13 e 14, e capítulo 3, versículos de 23 a 27, e Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Versículos para ler com oração. Gálatas, capítulo 3, versículo 22, e capítulo 1, versículos 15 e 16. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Seguir o Evangelho da graça de Cristo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. É o título da mensagem desta semana. Nela conheceremos um pouco da trajetória do apóstolo Paulo e sua advertência aos Gálatas para que não sucumbissem à pressão dos judaizantes e sim permanecessem firmes na fé em Cristo. Confira Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Para dissuadi-los, o apóstolo narra sua própria experiência no judaísmo, como perseguia os cristãos e foi transformado pelo Senhor. Confira também os versículos 13 e 14 de Gálatas capítulo 1. Paulo falava com propriedade porque tinha um histórico de peso na religião judaica. Contudo, testemunhou que Deus o separou antes de ele nascer e o chamou por sua graça, assim como também fez conosco. Confira Gálatas capítulo 1, versículo 15. A nós fica o alerta, para que não sirvamos a Deus baseados em nossa capacidade, a fim de não nos submetermos novamente ao jugo da lei. Assim, sirvamos a Deus mediante a fé e a graça, na liberdade que recebemos em Cristo. No livro de Gálatas, Paulo ressalta como se sobressaía entre seus pares, porque os judaizantes procuravam confundir os irmãos da Galácia, na tentativa de conduzi-los de volta à prática da circuncisão e depreciavam a palavra que o apóstolo falava. Leia Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Por ser zeloso da lei de Moisés e da tradição de seus pais, Paulo compreendia bem este estilo de vida. Ele fora um forte opositor da igreja e agora sofria com a perseguição dos judaizantes que se intrometeram em seu trabalho, afastando os cristãos do ponto central da salvação, a fé em Cristo. Para dissuadir os Gálatas, Paulo apresentou seu testemunho pessoal sobre a devoção ao judaísmo antes de sua conversão. Ele mostrou como Deus transformou sua vida. E isso é um alerta aos que querem seguir o caminho inverso, como era o caso dos Gálatas, que estavam tentados a aderir a tal prática, se afastando da palavra de Paulo e do Evangelho de Cristo. O apóstolo queria evitar que os irmãos sofressem por seguir o caminho errado que ele mesmo trilhara no passado. Aos romanos, Paulo revela sua origem étnica. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículos de 1 a 7. Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca
isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Não foi o Senhor quem rejeitou o seu povo. Na verdade, foi Israel quem o rejeitou. Por amá-lo, o Senhor preservará um remanescente, que será salvo, não pela prática da lei, mas pela eleição da graça. No capítulo 3 de Gálatas, nos versículos de 19 a 21, Paulo questiona: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada, por meio de anjos, pela mão de um mediador. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Vê-se aqui que a lei não pode dar vida ao homem e não tem a capacidade de lidar com a carne. No versículo 22 de Gálatas, capítulo 3, lemos: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A lei apenas serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nele, em Cristo, fôssemos justificados por fé. Isso significa que, vindo Cristo, já não permanecemos subordinados ao jugo da lei, pois somos filhos de Deus mediante a fé. É o que Gálatas, capítulo 3, versículos de 23 a 27, deixa muito claro. E não há distinção entre os que creem. Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29, nos diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 3: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele afirma que, mais que qualquer outro, poderia confiar também na carne, mas o que para ele era lucro, considerou como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Para ganhar mais de Cristo e ser achado nele, sem justiça própria que procede de lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Versículos 8 e 9, também de Filipenses, capítulo 3. Querido ouvinte, voltar à prática da lei hoje significa confiar na carne em busca de justiça própria procedente da lei humana. Podemos até considerar que não temos esse problema por não ser judeus. Contudo, todas as vezes que nos julgamos capazes de fazer algo para Deus, estamos nesse mesmo princípio. Quando reivindicamos nosso currículo ou posição na igreja, agimos por nosso homem natural. Alguns podem dizer: sabe quantos anos tenho na vida da igreja? Ou ainda: eu já li a Bíblia várias vezes, tenho competência para administrar a igreja e vasta experiência em ministrar mensagens. O Senhor nos adverte que tudo isso significa confiar na carne. Hoje nós, que estamos dentro dos muros de Jerusalém, debaixo do governo de Deus, devemos confiar na palavra do Senhor e em seu poder. Portanto, não confiemos em nós mesmos, como nos diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. De acordo com o áudio que acabou de ouvir, pegue um papel e anote a luz que você ganhou na palavra, uma direção e uma admoestação. Sugerimos como leitura de apoio para a melhor compreensão da mensagem desta semana 2 livros, também de publicação da editora Árvore da Vida e também do autor Pedro Dong. O primeiro livro, Qual o Propósito do Tempo? Capítulo 2. O segundo livro, Um Viver Debaixo do Governo de Deus. Capítulo 1.